Neste momento, informações do lado celeste. Aliás, mineiros em Fortaleza nesse fim de semana. Primeiro com o Cruzeiro neste sábado, 9 horas da noite, duelo contra o Ceará. Rubem Júnior traz informações. Um abraço, boa noite, Rubem. Boa noite, Cirilo. A você, ao Simões, para quem nos acompanha aqui na turma do bate-bola da Itatiaia, você ouviu o sinal eletrônico marcando 6 horas com 15 minutos. Esse indigesto Ceará, né, que no primeiro turno acabou roubando pontos do Cruzeiro dentro de casa. E agora a equipe celeste busca recuperar os pontos perdidos, ainda matematicamente ali brigando pela ponta da tabela, pelo vice-campeonato. A questão financeira conta e conta muito em termos de premiação. A gente até comentava a respeito disso dentro do Rádio Esporte, cerca aí da premiação girando em 2 milhões de reais, do terceiro para o segundo colocado, essa diferença, o que é importante para o cofre do Cruzeiro, que sempre está buscando investir e está investindo, né, para a próxima temporada, o planejamento já a todo vapor. Mas trabalho finalizado agora à tarde na Toca, Cirilo, e o Cruzeiro embarca daqui a pouco para Fortaleza. E a informação é positiva. A gente trazia sobre a recuperação do Fagner, né? Que após 4 meses, ele se lesionou no primeiro jogo das oitavas da Copa do Brasil contra o CRB e acabou fraturando a fíbula, tempo de recuperação. Fagner, que até antecipou um pouco o seu retorno, não é uma lesão tão simples assim, uma lesão delicada. Aos 36 anos, o Fagner, que na temporada tem 21 jogos com a camisa do Cruzeiro, veio emprestado pelo Corinthians, que arca com parte ali do salário do Fagner. E no momento da lesão do Fagner, era um cara super importante que estava revezando, inclusive com o William, né, na lateral direita do Cruzeiro. Aí veio a lesão, o William retoma a posição e dá uma sequência. Logo depois também o Cruzeiro, que já pensava nesse planejamento para a próxima temporada, contrata o Cauã Moraes, o garoto que vem bem também na lateral do clube. Fagner, pela primeira vez, volta a ser relacionado e é novidade na lista que viaja para Fortaleza. É um reforço importante. O Cruzeiro, que ainda tem a situação do Fagner indefinida para a próxima temporada. A gente sabe que o clube vem apostando, né, na juventude, mas o Fagner, por tudo que ele fez também no decorrer do ano, aos 36 anos, foi muito útil à equipe. Então vamos aguardar, né, esse retorno do Fagner. Lembrando, ele não vai poder atuar aí contra o Corinthians na Copa do Brasil, porque está emprestado pelo Clube Paulista, a não ser que o Cruzeiro entre num acordo. O fato é que nas 3 últimas rodadas o Cruzeiro ganha ali a experiência também para em algum determinado momento do jogo. Fagner está de volta, JVC. Alexandre Simões, Fagner de volta à lista de relacionados do Cruzeiro. Como você encara essa notícia até para o fim da temporada celeste, Simões? Ô Cirilo, é muito importante pelo aspecto, assim, Copa do Brasil. Por quê? O Rubinho destacou aí a questão do Fagner contra o Corinthians. A gente não sabe se poderá ser utilizado ou não. Tem uma multa, né? Sim. E seria necessário um acordo. E o Cauã, que vem sendo reserva do Willian, não pode jogar a Copa do Brasil. Ele já disputou a competição pelo Atlético do Paraná. E o Willian está pendurado na Copa do Brasil. O Willian tem 2 amarelos. Então, se ele toma mais um, ele fica de fora do próximo jogo. Pode ser até contra o Corinthians, ou pode vir a ser numa final, tomara que o Cruzeiro avance para a decisão. Então passa a ser muito importante, porque o Fagner é um jogador que entra nesse tipo de jogo e não sente. E o Cauã não pode jogar. Então o Cruzeiro estaria sem reserva para o Willian na Copa do Brasil. Aliás, está sem reserva para o Willian na Copa do Brasil. Esse retorno do Fagner dá ao Leonardo Jardim essa opção. Não sabemos se poderá ser usado contra o Corinthians, até porque isso tudo depende aí de uma conversa entre os dois clubes. Mas só para refrescar a memória, aconteceu recentemente com o Marlon, né? O Marlon, que está emprestado pelo Cruzeiro ao Grêmio, vai seguir no Clube Gaúcho e enfrentou o Cruzeiro lá em Porto Alegre. Então, uma grande notícia nesse momento. Eu acho que
qualifica o Cruzeiro para essa reta final de Brasileirão e principalmente de Copa do Brasil, porque o Fagner é um cara multicampeão e que com certeza vai ajudar e ajudar muito com toda a experiência que ele construiu aí nessa carreira dele. Fagner tem 36 anos, né? Completou 36 em junho desse ano. Como é que você enxerga os próximos passos, Simões? Você faria um investimento ou buscaria um acordo para ter o Fagner no elenco para a próxima temporada ou depende? Ô Cirilo, eu acho que depende muito das observações em cima do garoto Cauã, né? Foi uma aposta do Cruzeiro, ele não tem uma minutagem larga, mas quando entrou correspondeu, mostra que realmente tem muita qualidade, é um menino ainda, tem idade de sub-20, mas de toda forma é um jogador muito promissor. Então eu acho que depende muito dessa questão, dessa utilização do Cauã e até também da questão do William, né? O William, ele faz a pior temporada dele desde que ele chegou ao Cruzeiro. O William chegou à seleção brasileira, o William foi destaque em 2023, o William foi destaque em 2024, vive o pior momento dele, mas por outro lado, tem aí essa reta final, repito, de Campeonato Brasileiro e principalmente de Copa do Brasil, em que ele pode se recuperar, até porque tem potencial para isso. O William é muito bom jogador. O William é um dos melhores laterais que nós temos no futebol brasileiro, que atua pela direita e tem totais condições aí de aproveitar essa reta final e não é dar uma volta por cima, porque eu acho que não se trata disso, mas de toda forma se recolocar como aquele William que a gente viu e que chegou à seleção brasileira. Aquela última preleção antes do embarque para Fortaleza, e a gente informa para a Nação Azul a respeito do espetacular retrospecto que o Cruzeiro teve no primeiro turno, quando atingiu 11 partidas sem perder no Campeonato Brasileiro. Isso vai poder se repetir, Cirilo, caso aconteça o resultado positivo amanhã. Lembrando, o jogo às 9 horas. O Cruzeiro vem em um momento muito bom, inclusive é a maior sequência atual da competição sem perder. Lembrando o Cruzeiro, né, no primeiro turno, quando chegou a 11 jogos sem saber o que é derrota, a equipe vinha numa sequência de 8 vitórias e 3 empates. E agora, Cruzeiro tem 10 jogos sem perder, com 5 vitórias e 5 empates. E para você ter ideia, nos últimos 16, o Cruzeiro soma 31 pontos com 8 vitórias, 7 empates e apenas uma derrota. Sobre o time, a Itatiaia já vinha informando a respeito do desfalque no meio-campo. O Lucas Romero cumpre suspensão. Tem algumas opções ali para ser o primeiro volante. Caso do próprio Wallace, que ficou sumidão na temporada e agora na reta final vem participando, entrando de vez em quando ali naquele segundo tempo, seria uma opção ali para ser esse primeiro volante. Lembrando, o Wallace na temporada tem 28 jogos, o Cruzeiro tem a sua situação indefinida ainda para o próximo ano. O desejo do atleta é permanecer na toca, reconquistar, né, o seu espaço, buscar ser o atleta que o Cruzeiro inclusive apostou uma boa grana, mas o Cruzeiro ainda dentro do seu planejamento não tem, né, a permanência. Quando o sinal eletrônico da Itatiaia marca 6h30, cravada a permanência do Wallace para o próximo ano. Pode até ser aí uma baita moeda de troca em meio a tantas negociações que já estão acontecendo. Outro nome que seria ali para ser o primeiro volante é do Rian Guilherme, 2 jogos, contratado junto ao Fortaleza. E o Cruzeiro, Cirilo, trabalhou durante a semana, e eu rolo a bola para você, a respeito do Lucas Silva, que é esse segundo volante, um homem de saída de bola, mas trabalhando como primeiro volante. Aí o Matheus Henrique, inclusive o Cruzeiro postou nas suas redes sociais a recuperação e o momento tenso que viveu o Matheus Henrique quando lesionou a costela e, né, passou por um drama mais uma vez, mas agora 100% recuperado, voltou contra o Juventude, cumpriu suspensão no último jogo contra o Corinthians, está à disposição. O meio-campo poderia ser formado aí por Lucas Silva e também com o Mateuzinho, JVC. Ô Simões, vamos lá. Como é que você enxerga essa opção aí do meio-campo e essa informação trazida pelo Rubens, da possibilidade do Lucas Silva jogar mais como esse primeiro homem do meio-campo e aí talvez o Matheus Henrique sendo inserido ou alguma das outras opções trazidas aí pelo Rubens Júnior? Como é que você encara esse meio-campo do Cruzeiro, que ao longo da temporada
não teve lá muita disputa, né? Por diversas questões, né? O Wallace, que foi contratado para ser um protagonista, acabou não sendo. E, em especial, o Matheus Henrique, que certamente tem bola para ser titular do Cruzeiro, mas enfrentou muito problema de lesão, né, Simões? Exato. Tecnicamente, eu acho que não tem nem comparação, né? Acho que o Matheus Henrique é o melhor volante que o Cruzeiro tem e está um nível acima de todos os outros. Não me agrada muito essa questão do Lucas Silva, primeiro volante, até pelo enredo que o jogo deve ter. Né? Eu dizia mais cedo no Goleado, o Cruzeiro deve encarar um jogo muito parecido com o que teve lá em Caxias do Sul contra o Juventude. Embora o Ceará não esteja tão desesperado como estava o Juventude, não está na zona de rebaixamento, mas ele precisa logo buscar esses pontos para não correr nenhum risco, até porque a tabela dele é muito difícil. Eu acho que o Jardim deveria buscar uma opção para a reserva do Romero, e aí já pensando, inclusive, na reta final de Copa do Brasil. Vai ser um nível de enfrentamento muito mais difícil, né? O Cruzeiro pode ter, após o Campeonato Brasileiro, 4 jogos. Volante é uma posição em que se toma muito cartão. O Lucas Romero, então, nem se fala, né? Não sei se é a 3ª ou 4ª suspensão que ele cumpre nesse Brasileirão por causa de acúmulo de cartões amarelos. Então, eu acho que seria mais interessante se buscar uma opção que realmente possa vir a substituir o Lucas Romero num jogo de um enfrentamento contra uma equipe mais qualificada. Embora eu acredite que o Cruzeiro vai ter um grande teste amanhã contra o Ceará nesse aspecto de pressão. Vai ter o Castelão com muita gente e um time pressionando em busca do resultado, porque ao Ceará não resta outra alternativa. Não resta outra alternativa, sem dúvida. Diga, Rubens. E só para ilustrar aí a questão do Lucas Romero, olha só. 4ª suspensão, né? 4ª suspensão no Brasileiro. Ele participou, o Cruzeiro disputou até então 57 jogos no ano. Apenas 7 foram sem a presença do Romero. Um titular desde o começo. Não deu espaço, né? O Romero não deu espaço. Sobre o Brasileiro, 7, ele esteve... Sul-Americana, né? O Cruzeiro poupou em alguns jogos e no Brasileirão por suspensão. No Brasileiro, ele não jogou por suspensão. Duelo contra o Sport, fora de casa. Contra o Mirassol, fora de casa. De novo contra o Sport, em casa. E agora não vai jogar esse confronto com o Ceará. Isso, a quarta suspensão. É a 4ª suspensão dele. 12 cartões. Isso aí. São 12 cartões amarelos levados nesse Campeonato Brasileiro, mas não foi expulso o Lucas Romero. Não foi expulso. Agora, Cirilo, uma coisa interessante, tá? O Cruzeiro amanhã pode assumir a liderança do retorno. Sim. É o time que menos perdeu no retorno que historicamente sempre é muito mais difícil do que o turno, porque todo mundo tá... O nível sobe. Isso, todo mundo tá buscando um objetivo e o término do campeonato está muito mais próximo. Cruzeiro e Mirassol, os dois têm 31 pontos, o líder do retorno hoje é o Flamengo com 32, mas com 17 jogos. Cruzeiro e Mirassol fazem amanhã o 17º jogo deles. Se o Mirassol não vencer o Vitória e o Cruzeiro vencer o Ceará, o Cruzeiro assume a liderança do retorno do Campeonato Brasileiro com 34 pontos. E o mais impressionante é isso aqui, ó. O Rubinho destacava aí, uma derrota o Cruzeiro tem. Se a gente vai, por exemplo, ao Flamengo, são 3, o Palmeiras são 4. O Cruzeiro perdeu apenas uma vez aqueles 2-0 pro Vasco lá em São Januário. Uma vez em todo o retorno do Campeonato Brasileiro. Essa história que você falou do retorno subir o nível. Pegue o Ceará, por exemplo. O Ceará foi o 13º time do turno. 38% de aproveitamento. No retorno ele é o 14º e o aproveitamento melhorou, 41%. Isso. O nível sobe no retorno. O nível sobe. O nível sobe no retorno. Ele historicamente sempre é mais difícil, porque aí todo mundo já tem meio que aquele objetivo definido, né? E todo mundo passa a jogar mais. É o que aconteceu, por exemplo, do Fortaleza, que deu uma arrancada aí. Acho que já são 7 jogos de invencibilidade sob o comando do Palermo, né? É na pressão que a coisa acontece. Né? Esse tipo de situação é comum nas competições por pontos corridos, principalmente no Campeonato Brasileiro, que é um torneio muito equilibrado.